aqui é o Cauê Alberto, esse é mais um vídeo oferecido pelo MedZD. Hoje eu vou fazer a resolução comentada da questão número 39 da prova do Revalide 2016, variante número 1. Essa é uma questão relacionada ao bloco de ginecologia e obstetrícia, uma questão que eu considero difícil. Vamos lá. Uma adolescente com 14 anos de idade é levada por sua genitora a uma unidade básica de saúde. A mãe refere que a filha ainda não apresentou desenvolvimento das mamas, nunca menstruou, nem se observou o crescimento de pelos pubianos ou axilares. Qual o diagnóstico provável para o caso? Vamos lá, então é uma questão que curta, né? Você vê que 5 linhas aqui, dá algumas informações, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, aí entra a síndrome de Morris, síndrome de Asherman, síndrome dos ovários policísticos e síndrome de Rokitansky. Vamos lá, então uma adolescente, 14 anos de idade, segundo a mãe não apresentou desenvolvimento das mamas, nunca menstruou e não se observou crescimento de pelos pubianos ou axilares. Vamos lá, nessa questão a gente tem que ficar em dúvida entre duas síndromes, tá? Síndrome de Morris e Rokitansky. Claro que é um pouquinho difícil, né? Às vezes a gente às vezes durante a faculdade a gente estudou isso dentro da ginecologia e obstetrícia, mas devido à quantidade de matéria que a gente tem que ver aí, pode ter esquecido informações relacionadas a essas síndromes, ok? Mas vamos lá, vamos recapitular que no Revalida, às vezes no ano passado caiu uma dessas síndromes, no ano que vem, ou nesse ano no caso, pode cair uma outra síndrome como o diagnóstico diferencial, tá? Então é legal saber bem essas 4 síndromes que pode ajudar aí numa prova futura. O que a gente consegue descartar rapidamente é a síndrome dos ovários policísticos, né? A gente consegue aí descartar porque a paciente ela não tem amenorreia, não tem oligomenorreia, não tem sobrepeso, não tem hiperandrogenismo. Assim, pelo quadro clínico aqui, rapidamente a gente já consegue descartar então a alternativa C. A gente fica aí, então entre a síndrome de Morris, de Asherman e Rokitansky, tá? Vamos lá, vou apresentar para vocês aí um pouquinho dessas síndromes, no caso vou falar bem pouquinho, só para realmente a gente fazer esse diagnóstico diferencial, ok? Vamos lá, então, como eu coloquei para vocês, aqui é uma menina, na idade fértil, 14 anos, na verdade ela não é fértil, mas a idade, 14 anos, a gente imagina aí que é o ideal a menina já ter menstruado. Não apresentou desenvolvimento das mamas, nunca menstruou, nem se observou o crescimento de pelos pubianos. Vamos lá. Na síndrome de Morris, o que nós temos? Na síndrome de Morris ocorre uma anormalidade nos receptores androgênicos. São a causa mais comum, podem ser divididos em forma completa e incompleta. Então a síndrome tem a forma completa e a forma incompleta. O testículo feminilizante, forma completa, ou síndrome de Morris, é uma condição na qual a insensibilidade congênita aos andrógenos ocorre devido a um problema nos receptores intracelulares. Como a insensibilidade à testosterona, ela não atua na genitália externa, que diferencia-se para o lado feminino normalmente. Vamos lá, na síndrome de Morris aqui, essas mulheres não possuem útero, não possuem trompas de falópio e 2/3 superiores da vagina, tá? Então essas mulheres são realmente inférteis. Essas mulheres possuem vagina curta, em fundo cego, ausência de útero e trompas de falópio, não há virilização na puberdade, os níveis de testosterona são normais para o sexo masculino e os níveis de LH e FSH são normais e estradiol aumentado para homens. Isso aqui ajuda também a gente identificar. Vamos lá, aqui mais um pouquinho de informações relacionadas à síndrome de Morris. Síndrome de Morris é uma forma de pseudo-hermafroditismo masculino que se caracteriza por fenótipo feminino com genótipo masculino, tá? Então, os indivíduos afetados apresentam hábitos femininos com extremidades longas, mamas femininas, em alguns casos, ausência ou escassez de pelos pubianos e axilares. Genitália externa feminina com vagina em fundo cego. A ausência do útero pode ser confirmada pelo ultrassom pélvico. Aqui no caso da questão, ele não dando um exame de imagem, né? A gente tinha que identificar a síndrome só com a clínica da paciente, tá? Vamos lá, então essa é a síndrome de Morris. Síndrome de Asherman, também denominada sinéquias uterinas ou adesões intrauterinas. Vamos lá, então
A síndrome consiste em uma desordem na qual há destruição do endométrio procedida por formação de sinéquias, ou seja, aderências fibrosas na parede uterina, levando à amenorreia. Então, basicamente, essas pacientes apresentam amenorreia, tá? Além da amenorreia, há outras manifestações clínicas que podem ser observadas, são recorrentes a abortos espontâneos e infertilidade, tá? Mas normalmente no caso a mulher que tem a síndrome de Asherman, ela pode engravidar e alguns casos ela não necessariamente é totalmente infértil, tá? Tem casos aí que realmente elas engravidam, mas é difícil ela prosseguir aí na gestação e não ocorrer nenhum aborto. Vamos lá. O diagnóstico basicamente é feito aí pela visualização do útero, ou tem alguns exames aí que a gente pode usar também, como a esterosonografia e a esterossalpingografia, que também aí são bons aí para a gente poder visualizar. E no caso do tratamento, o debridamento cirúrgico das sinéquias uterinas, ou na verdade das aderências fibrosas, né, pode ser feito também. Geralmente as mulheres elas respondem positivamente ao tratamento cirúrgico, podendo vir a sustentar uma gravidez sem problemas. Então, essas mulheres elas podem ser tratadas e, sendo feito um bom tratamento, ela tendo uma boa resposta, aí ela pode ter um filho e a gestação ocorrer sem grandes problemas, ok? Então, a gente consegue descartar aí a síndrome de Asherman, que é uma síndrome aí diferente do que a gente viu aqui na apresentação clínica da questão, ok? Vamos lá, síndrome do ovário policístico, como eu falei para vocês, é razoavelmente fácil aí da gente excluir, né? Lembrando aí da síndrome do ovário policístico, que é bem comum o hiperandrogenismo, o paciente apresentar aí um sobrepeso ou mesmo uma obesidade, a paciente apresentar amenorreia ou oligomenorreia, também é bem comum para a paciente apresentar. Não que impeça a paciente ficar grávida, tá? Não necessariamente uma paciente com síndrome do ovário policístico ela é estéril, ou seja, não estéril, mas na realidade infértil. Ela pode sim aí ter filhos, normalmente tem uma dificuldade maior. É muito comum a paciente chegar com a queixa aí de que está tentando ter filhos e não consegue, e aí vai fazer os exames ou mesmo na clínica. O ideal aí é que o diagnóstico da síndrome do ovário policístico seja clínico, a médica ou médico possa fazer o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Depois é possível aí fazer um ultrassom para realmente confirmar a presença aí dos cistos no ovário, ok? Vamos lá, então a gente conseguiu descartar essa daqui também, que no caso não tem nada a ver aí com o nosso caso clínico. Vamos lá, a quarta síndrome, que é a síndrome de Rokitansky. A síndrome de Rokitansky é uma condição incomum, tá? Tem uma incidência aí 1 para cada 4 ou 5 mil nascimentos de meninas. Então aí uma incidência considerada bem baixa, ok? Sendo a segunda causa mais frequente de amenorreia primária após as disgenesias gonodais. É uma forma de agenesia mulleriana caracterizada por atresia vaginal. Vamos lá então, ó. Atresia vaginal, anomalias uterinas e tubárias, que podem incluir ausência ou hipoplasia. As pacientes apresentam cariótipo 46, XX e caracteres sexuais secundários normais, tá? Então, uma vez que os ovários estão presentes e funcionantes, porém não há menstruação. Então essa paciente aí, ela apresenta normalmente uma amenorreia, mas os caracteres sexuais secundários são normais, tá? Então a gente consegue aí excluir também a síndrome de Rokitansky para essa questão, tá? Vamos lá, só um pouquinho mais aqui sobre a síndrome. A síndrome pode ser classificada aí, síndrome típica ou tipo 1, pode ser também classificada como tipo 2 ou uma síndrome atípica. No caso da síndrome atípica, na qual estão presentes assimetria no remanescente uterino e na anomalia das tubas uterinas. Tem alguns outros problemas aí que pode acarretar também essa síndrome de Rokitansky, tais como aí malformações renais,
que podem ser encontradas normalmente. A paciente aí pode apresentar uma agenesia unilateral, rim, ferradura, hipoplasia renal, rins ectópicos ou hidronefrose. Malformações ósseas também é comum apresentar nessa síndrome. Normalmente ocorre aí nas vértebras, sendo mais comuns na fusão de vértebras, principalmente nas cervicais. Tá? Alterações cardíacas e digitais, como sindactilia e polidactilia, são mais raras que as anteriores. Aí, no caso, problema no rim, problema das malformações ósseas. Vamos lá. A etiologia continua desconhecida da síndrome de Rokitansky, porém o aumento do número de casos em grupos familiares ressalta a hipótese de uma causa congênita. Okay? Vamos lá. Então, voltando então para a questão aqui, como nós vimos, a gente consegue descartar então Asherman, conseguimos descartar síndrome do ovário policístico e conseguimos descartar também Rokitansky. Tá? Eu acho que aqui a dúvida, no caso eu fiquei em dúvida entre Morris e Rokitansky. Aqui foi minhas duas grandes dúvidas. Tá? Não lembrava exatamente como que era Rokitansky, então foi minha dúvida. Eu acabei acertando, fiz essa questão quando eu fiz, acabei chutando aí em Morris e acertei, tá? Mas eu considero uma questão difícil. Eu tinha estudado isso, mas não lembrava. E é bastante importante, pessoal. É bem cobrado aí na prova de GO, essas síndromes, e a gente tem que saber bem. A gente já resolveu uma questão já relacionada à síndrome do ovário policístico, que era uma questão tranquila, né? Colocava outros diagnósticos diferenciais, só que estava bem claro aí que a paciente tinha ovário policístico. Nessa daqui já era uma questão um pouco mais complicada. Se soubesse da síndrome certinho, tudo era bem fácil, né? Mas se não lembrasse, realmente era uma questão difícil aí, que era difícil de acertar. Vamos lá. Então, correta a alternativa A, síndrome de Morris. Usei aí como biografia alguns sites na internet. Vou deixar para vocês o link logo abaixo na descrição do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam ler mais aí sobre essas síndromes, ok? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço, ótimos estudos para vocês e até o próximo vídeo.